Olá, sejam bem-vindos ao Sonoros, o seu podcast de bate-papo musical de toda semana. Eu sou o Sérgio Martins, estou ao lado do meu amigo, do meu titã da produção musical, Dudu Borges. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, e você? Agora com Titã, né? Agora com o titã. Pensou que eu ia falar do Marocha, né? Eu achei. Eu Todo falei mundo antes, fala. eu falei antes, mas agora vou consertar. O convidado de hoje, eu sempre digo que ele é meu titã predileto, ele nunca acredita e eu vou falar de novo. Ele é o meu titã predileto e ainda assim um dos grandes atores revelados nos últimos tempos, Paulo Miklos. Um prazer estar aqui com vocês para conversar no Sonoros. Sonoros. Você virou um ator tão importante que ganhou uma retrospectiva da sua filmografia, é isso? É verdade, eu fiquei tão feliz com isso. O Canal Brasil fez uma semana passando os filmes, né? Na semana do meu aniversário, né? Então eu fiquei felicíssimo. Eu fiz 65, que é já uma idade redonda. Sim. E já com alguma coisa para mostrar. Então eles fizeram uma retrospectiva, mostra Paulo Miklos. Eu achei chiquérrimo, eu fico todo inflado. Você devia pedir o cartaz, né? Tinha que ter uma cartaz, né? Da mostra. Virar um pôster, né? É verdade. É. Agora você tá com Saudosa Maloca, que estreia em março, no qual você vive nada menos com a Dona Irã Barbosa. Conta um pouquinho sobre o filme. O filme é muito feliz porque o Pedro Serrano, que é o nosso diretor também roteirista, ele usou os personagens das músicas do Adoniran para o filme. Então os personagens, por exemplo, o Ernesto, né? O Joca e o Mato Grosso, que são os dois maloqueiros que ficam com a Adoniran. Então ele botou o Adoniran de volta nas cenas em que ele descreve nas músicas. Então ficou muito bacana a dinâmica do filme, né? Porque esses personagens tomam vida. A Iracema, né? Tem um triângulo amoroso, tem toda uma coisa inventada assim para costurar essa história e tal. E tem todos os causos que ele conta, que a Adoniran conta nas canções. Então no filme ficou muito bacana. Atuar, já cantar, atuar, produzir, né? Compor, agora isso tudo já faz parte já de um Paulo Miklos só, já, porque agora muita gente, né, tem um pouco de dificuldade e não se vê, né, não se vê tanto ou atuando ou compondo, quando tem que compor alguma coisa fica inseguro e tal. Mas eu vejo você fazendo isso de uma maneira muito natural, né? Artisticamente, assim, você muito, muito, muito natural para você. Depois de algum tempo, mas assim, você faz isso bem, né? É natural e eu procuro fazer sempre. Eu acho que o exercício, exercitar, né? Essa possibilidade de fazer as coisas, né? O que eu gosto atuando é o fato da gente estar sempre diante de um mergulho diferente, numa coisa completamente... Um gênero, por exemplo, diferente, uma comédia, um drama, uma história diferente, um personagem diferente. Eu amo isso, né? Um pouco o que eu fiz na música, trocando de instrumento, já que eu estava na banda, né, nos Titãs, eu era um pouco regra 3. Então eu toquei o baixo uma época, toquei o teclado, toquei a guitarra, toquei depois o bandolim, né, o banjo. Eu fui brincando e tal. Eu gosto dessa coisa assim, de variar, de ter novidade, de lidar com a novidade, né? E com a vertigem, né? De você entrar no palco segurando um banjo e falar, e agora, né? Mas são desafios. Por que eu fui inventar isso? Desafios também que te motivam, né? Acho que assim, é legal, dá aquela... Pô, como que vai ser? E vai ser legal, né? Pô, vai ser legal, eu vou aprender sobre algo diferente que eu quero aprender, vai ser legal E a musicalidade da gente, você sabe que você toca vários instrumentos também, e os instrumentos, eles oferecem ideias diferentes, né? Caminhos musicais diferentes que você pode encontrar, né? E eu amo instrumentos de sopro, né? Toco flauta transversal, toco saxofone, né? Então, eu acho que é isso. E você acha que, por exemplo, com o filme agora, você fazendo, já começa a te inspirar, fazer umas coisas mais voltadas, já te dá coloca você em outro universo já de novo. Eu falo assim, de inspiração mesmo. Faz você enxergar caminhos que você normalmente não iria, né?
acho que tem um trânsito aí de influência das coisas, né? E, por exemplo, a minha atitude no palco, ela sempre foi meio atirada, né? Meio histriônica, então, talvez um pouco exagerado e tal, mas provocativa, assim, da performance, né? E eu gosto disso muito. Então, eu acho que foi daí que transbordou para a atuação, para o cinema, né? Para a televisão e tal. Eu ia comentar que, pensando sobre isso, que eu sempre, quando eu estou fazendo teatro, por exemplo, que eu fiz o Chet Baker apenas um sopro. Eu vivi o personagem Chet Baker, que a gente fez uma peça muito interessante, e um personagem difícil e carregadão, assim, né, drogado, difícil de lidar com ele e tal, nas cenas e tal. Mas eu, um pouco antes de entrar em cena, quando dá o terceiro sinal, eu sempre fico me perguntando, mas como é que eu vim parar aqui? Por que eu fui inventar isso? E agora eu vou ter que me lembrar daquilo tudo e aquele texto todo. Agora, então, isso, acho que faz parte. Né? Você tocou num ponto que eu queria justamente conversar, porque você interpretou 2 personagens que são bastante conhecidos. Né? Um deles é o Chet Baker e o outro é o Adoniran Barbosa. E são personagens que, assim, ao contrário por exemplo, do Anísio, do Invasor, que você cria praticamente do zero, são personagens que já existem e, principalmente, já existem na cabeça das pessoas. Então o sujeito fala assim, mas o Adoniran fala desse jeito, o Adoniran é assim, ou o Chet Baker falava desse jeito, ou o Chet Baker era mais cool, assim. E você consegue trazer a tua visão do que seria o Adoniran e o que seria o Chet Baker. Como é que é esse processo de falar assim, eu não posso virar um imitador, eu não posso virar uma caricatura desses caras, eu tenho que criar a partir do que eu tenho de informação. É muito interessante, porque se você fizer uma caricatura, né, forçar muito nas tintas, você acaba fazendo uma coisa meio grotesca. Eu acho que se passa do ponto e tal. Vira uma paródia, né? Então você tem que inventar também o seu Adoniran, também o seu Chet Baker. E aí é que a mágica acontece. Nossa, você tá a cara dele, você tá cantando igual, se a tua voz tá igual. Eu falei, não é possível. Eu não tô com a voz igual. Mas acontece essa mágica, e essa é a graça de toda a coisa, né? Quando você encarna mesmo, e as pessoas, com verdade, né? As pessoas veem você como Adoniran e embarcam no filme, e aí já era, já faz parte, já está acontecendo, né? Deixa eu perguntar, você acha que tanto tempo numa banda, né, tocando numa banda, cantando, as pessoas criam uma imagem, né, sua e sonora também. Acho que para você também, na hora que sai, né, vai fazer seu trabalho solo, eu sei que a gente até fica pensando muito nisso antes, né? Mesmo assim, quando você sai, você tocando uma banda como Titãs, que marcou a vida das pessoas, e as pessoas esperam, né, já imaginam muita coisa. Para você foi difícil quando você saiu e para fazer seu projeto solo e na hora de estar ali compondo, ou escolher a música que vai ser de trabalho, ou montar o show e estar de frente com o público ali que tem uma imagem, um pré-conceito ali montado ali para te ver? Foi difícil esse primeiro momento, assim? Olha, foi foi muito libertador. E assim, por outro lado, primeiro que eu fiquei com 34 anos, ou seja, uma vida inteira nos Titãs, né? Então, saindo, eu tinha uma escola, eu me formei lá dentro. Quer dizer, essa coisa toda muito rica das discussões, do planejamento, da composição, de que música que vem depois de quais são as músicas que a gente vai usar, que músicas a gente vamos compor, que temas a gente vai compor, vamos juntos ter uma ideia, vamos desenvolver uma ideia aqui, outra vez. Todo esse procedimento, eu acho que eu aprendi na minha escola,
titânica, e eu levei para carreira solo, né? Então, meu primeiro disco, por exemplo, A Gente Mora no Agora, que logo depois de sair, tem N participações. Não tem participações porque o cantor aqui é muito ciumento, né? Então finalmente eu queria cantar todas as músicas. Porra, passei 34 anos dividindo as músicas para cantar, né? Mas em compensação compus com Deus e todo mundo, quer dizer, e também peguei músicas de gente, dos jovens, tem gerações diferentes nesse disco. É um disco muito bacana em que eu exercitei muito isso. E eu acho que a minha maneira de funcionar tem muito a ver com essa história dentro da banda, né? O disco mais recente, Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, já é um disco pandêmico, então eu compus letras e músicas tudo sozinho, né, no isolamento e tal, e o disco foi gravado todo remotamente. Então foi uma experiência também muito doida, muito nova, assim, muito bacana, ver as camadas surgindo, o disco brotando e tal. Então foram experiências também bem diferentes, né? Agora eu estou preparando um disco ao vivo, meu primeiro ao vivo. E aí vai juntar um pouco juntar disso esse tudo, repertório desses dois discos e também das minhas coisas com os Titãs, que eu desenvolvi arranjos especiais para algumas das músicas e tal. Isso está no ao vivo. E como você diz aí, né, que, né, a parte, né, boa, né, e que de evolução, né, de você estar ali com um monte de integrantes junto, né, e ter que se adequar e aprender, mas também deve ser muito difícil, né, nesse conviver, né, tanto tempo e estar numa banda com tantas ideias diferentes também, e você se ajustar ali, tem a parte boa e as partes difíceis, né, de você estar numa banda que atravessa, né, décadas, né? Então, assim, as ideias vão mudando, vocês iam mudando e o Brasil ia mudando, o mundo ia mudando. Sim. Então, tanta gente se ajustar, tantas coisas se ajustarem, assim, é complicado, ainda mais uma banda com tantos integrantes, né? É verdade. Não, foi uma viagem, assim, incrível, né? Porque eu acho que sempre tinha um ponto futuro, que é a satisfação artística que você tem quando vê a coisa pronta. Quer dizer, depois de tanta batalha, tanta briga e discussão, bomba e porrada e bomba, porrada e bomba, o resultado é brilhante. É uma coisa que você fala assim, pô, eu não faria isso sozinho. Nenhum de nós poderia imaginar fazer uma coisa, conseguir esse resultado sozinho. É realmente a somatória de todo mundo aqui trabalhando a tantas mãos e o resultado é sempre maravilhoso. Então vale a pena o perrengue, a dificuldade, vencer as coisas e até no convencimento, entendeu? Não, mas isso é bom porque... Por que você gosta disso? Não, eu gosto porque... Então, tudo tem que ser muito negociado, entendeu? E é legal isso, porque você fica com uma consciência muito clara, muito profunda daquilo que é. Por que é assim? Não, essa música é assim porque eu estou falando isso e tal. Então, é muito legal que essa discussão seja tão intensa, né? Mas também tem muito... Você acha que também tem um pouco do carinho e daquela coisa de vocês... Hoje em dia é mais difícil achar, né? Eu vi o documentário também, de ser aquela coisa de banda que começa a tocar junto na escola, né? E passar por tudo isso, mas esse primeiro amor musical, né? E essa primeira intenção e amor musical, ele acaba ficando, né? Vocês terem passado disso no começo juntos é muito importante, foi muito importante, né? Com começar certeza. Dessa forma, né? Tão pura, né? Assim, como banda. Eu acho que por isso que durou e dura tanto tempo, né? Eu acho que sim. E essa coisa da gente foi aprendendo aos olhos do público. Aprendendo a tocar, aprendendo a compor, aprendendo a se apresentar ao vivo, com o público, né? E aí isso, cada um também colocou isso, cada um é uma inspiração, a gente tem uma troca muito, muito grande. É muito genuíno. Olha, né? como é que o cara está... Entre vocês. A performance do cara, o cara está cantando ali na frente, então também vou... então é uma instigante sempre, né?
para você desenvolver o teu lado também, né? Você lançou 2 belos discos quando você saiu dos Titãs, que é o A Gente Mora no Agora e Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém. O A Gente Mora no Agora é um disco no qual você supera um grande drama pessoal. E Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém é um disco em que você celebra um momento de felicidade. Até que ponto você acha que foi válido compartilhar esses momentos em forma de música com o teu público? Como é que isso funcionou para você? Ou você simplesmente falou, não, eu vou lançar e cada um tira a sua conclusão sobre o que está ouvindo? Não, eu acho que é importante falar daquilo que a gente vive, né? Então eu acho que tem muito essa coisa de você se colocar nas canções. E como intérprete, então eu sinto isso mais ainda. Abraçar uma canção, interpretar uma canção, ela tem que falar alguma coisa para você, ela tem que representar alguma coisa para você, ela tem que dizer alguma coisa a seu respeito também, né? Assim como um personagem também, um Anísio, por exemplo, por incrível que pareça, fala muito a meu respeito também. Eu já ouvi de alguns Titãs que falaram... Eu não seria capaz de fazer o que ele faz. Eu já ouvi de alguns Titãs que alguém falou, pô, que legal a interpretação do personagem que o Paulo criou. Aí um deles teria falado, que personagem? Pois é, então. Tem ali. E todos os personagens têm, né? Trazem isso, né? Mas na música... O que a gente estava? A gente estava falando sobre você compartilhar momentos da sua vida com o público. Eu acho fundamental que aquilo que a gente faz marque a nossa vida, a nossa existência, o tempo que a gente vive, né? Você vê, a gente estava falando do Adoniran Barbosa. Que crônica fabulosa que ele faz dos nossos tempos, né? E é atualíssimo ainda, porque a gente vive agora uma gentrificação enlouquecida, né, da cidade em São Paulo, e a nossa São Paulo. Então, fazendo o filme, eu estava diante dessa mesma questão. Olha só, o Adoniran falava disso nos anos 50, né? E hoje a gente continua vivendo isso, e agora vertical, num nível assustador e tal. Então é muito, muito atual, né? Uma coisa que deixa a gente feliz de estar tratando de um assunto, e isso está diretamente ligado. Você sai do cinema na rua e você fala, puxa, está acontecendo isso. Você sabe que tem uma frase uma vez que o Pena Schmidt falou sobre os Titãs, que ele falou que os Titãs nunca, quando era um octeto, né? Ele falou que os Titãs nunca é 7-1, 6-2, tem que ser sempre 8-0. Qual foi a briga mais acirrada que vocês tiveram para decidir um repertório ou para decidir qualquer coisa? Todos. Sempre dava 4-4. Sempre. Por incrível que pareça. Sempre. Aí começa o convencimento, entendeu? Sei. E aí começam as políticas sórdidas e tal. Ligar de madrugada pro outro. Ligar de madrugada? Falar, aquela tua música é tão boa, né? Pô, você não põe a minha também. Vota na minha que eu voto na sua. Você entendeu? Então, vale tudo nessa hora. Aliás, desculpa, tem uma coisa que eu sempre quis saber. Todo mundo fala da importância do Fromer, que o Fromer ele era o único que conseguia costurar as relações entre todos os Titãs. Que existiam, vocês todos sempre foram muito amigos, mas uns eram mais amigos do que os outros, isso é natural. Sim. E que o Fromer era o único que conseguia costurar, era o político que costurava todo mundo. Era isso mesmo? Como é que era, Marcelo? Ele era agregador, muito assim. Mas, principalmente, ele era a nossa voz para fora da banda, né? Então, ele tinha um trânsito com o empresário e com a gravadora diário e constante, assim. Como é que tá a música? Mas a música tá na rádio. Mas como assim? Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Mas o empresário, o que você pode ajudar para não sei o que lá? O que a gente vai fazer? Esses shows, que sequência de shows é essa? E tal. Então, quer dizer, tinha esse aspecto de ser a ligação da banda com o resto do mundo, entendeu? É verdade que o apelido dele era Musiquinha?
Musiquinha, Porque ele ligava pra rádio, dizendo, como andando a nossa musiquinha? Total. E pra gravadora também. E a nossa musiquinha? Então ele era o musiquinha. E lá vem o musiquinha perguntar da... O Sérgio falou desse momento, né, da gente colocar... A gente compõe, colocar, né, nossas emoções nas composições, e é totalmente necessário. E eu acho que é o que toca as pessoas mesmo, né? Mas também tem aquele momento de esgotamento que a gente também não consegue compor, ou não quer, ou não consegue, bloqueia mesmo. Você teve esse momento de esgotamento ou artístico, ou psicológico mesmo? Não, o que aconteceu foi interessante, foi que na pandemia, que a gente foi posto à prova mesmo, né? Foi um período assim muito difícil, enfim, nós fomos a categoria que primeiro parou e a última que voltou. Então, a gente viveu uma situação de anos difícil, assim. E o que aconteceu foi que brotou assim em mim, foi um negócio assim que eu comecei a compor as canções na mesa da sala, com a garotada estudando via Zoom, com cachorro, gato, galinha, tudo, né? E eu com violão comecei a compor a primeira música. Falei, poxa, peraí, eu fiz uma canção aqui, que legal. E aí comecei a acordar diariamente, aquilo virou uma coisa na vida. Puxa, eu tenho que fazer. Eu sei fazer alguma coisa e eu tenho que fazer. Tenho que levantar hoje e pegar esse violão e compor minha música. E tenho que me refugiar nesse lugar aqui. E aí fui compondo as músicas todas, que são essas do Amor Não Vai Sobrar a Ninguém, que um pouco fala sobre essa coisa pessoal também, né, de alguma forma, até no título, que é um pouco instigante, e fala sobre, enfim, quando eu perdi minha primeira esposa, né, por um câncer e tal, o Nando Reis compôs uma canção maravilhosa chamada Vou Te Encontrar, que está no A Gente Mora no Agora, mas eu perdi também meu pai e minha mãe, num período de 1 ano, de um para o outro. E isso me fez sentir muito que quando um vai, o outro vai, porque eles foram com 80 anos, os dois, viveram a vida inteira juntos numa paixão que é uma coisa que comove, assim, né? E aí, enfim, até me perdi. De tão emocionado. Mas o do Amor Não Vai Sobrar Ninguém é justamente essa coisa de amar até o fim, até que a morte nos separe, né? Que o amor é, enfim, um amor para a vida inteira, né? Então, por isso essa canção. Eu acho um belíssimo disco. Aliás, A Gente Mora no Agora e Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém são discos muito, muito, muito bonitos, assim. Eba, que bom. E o que me surpreende é que você, assim como no teu ramo de atuação, você é vários Paulos, né? Existe o Paulo mais baladeiro, existe o Paulo mais agressivo, existe o Paulo mais romântico, existe o Paulo mais punk. Como é que isso funciona? Às vezes eu sinto falta de um e dou uma guinada na carreira. Esse é um problema, assim. Mas é porque eu tenho uma necessidade mesmo de variar e tal. E uma coisa que com certeza a banda me ofereceu, os Titãs me ofereceram, foi justamente a possibilidade de cantar uma música com uma melodia fantástica, cantar com emoção e tal, e ao mesmo tempo cantar no berro mais gutural, mais né, botar a voz, rasgar a voz no máximo de cima e embaixo, assim. Então eu tive condição de fazer isso e desenvolver as duas coisas, né, num espectro assim bem grande, assim. E eu gosto de fazer um pouco de tudo isso, e isso a gente traz um show. A graça toda, né? A graça toda é que você, não importa o momento que você está vivendo, defendendo aquele disco, aquela coisa, mas na hora do show, as pessoas querem que você cante bichos escrotos e com tudo que tem direito, entendeu? Então você não vai fugir disso. Você vai fazer as melódicas e vai fazer as punks também, e o show é um resultado disso aí, por isso que é gostoso. Por isso que eu acho engraçado, porque se você mostrar para alguém que nunca ouviu falar em Titãs, que é muito raro,
Mas é para essa pessoa ser inconcebível, que o mesmo cara que canta um brega como Sonífera Ilha, canta Clitóris e canta uma música deliciosamente pop como Domingo, né? É. Esse que é a graça tá aí. Por isso que é 34 anos. Isso explica bastante. E essa tour, né, incrível, né? Como que tá ali com todo mundo de volta e diante dos seus olhos ali, todo mundo cantando tudo e essa emoção. Viver isso mesmo, né? Acho que é viver, né? Viver isso tudo, não é relembrar, acho que é viver isso tudo deve ser muito legal, né? Para vocês ali, né? Com certeza. Não, foi uma coisa, um fenômeno, né? Eu particularmente, eu não esperava isso. Eu achei que... Não, vamos para estádios. Eu falei, não, peraí. Esses caras estão loucos, né? E tal. E aí depois se provou que a coisa tinha essa dimensão, né? E foi uma vivência, assim, uma coisa assim, uma celebração, né? Maravilhosa, como você disse, gerações estavam presentes, né? Então, pais, filhos, e alguns conhecendo naquele momento, né? E muitos que não viram a formação original. Exatamente. Conhece a música, mas nunca foram no nunca show. viu a formação original e não tinha o impacto da nossa performance ao vivo, que é uma coisa assim que sempre foi fantástico, né? Foi é rock and roll. A gente tem a coisa acontece em cima do palco ali. E com impacto muito grande da performance, né? E você não ter esse aspecto, né? É uma coisa assim, fica faltando alguma coisa. E acho que justamente isso que foi assim o ponto chave. As pessoas estavam assistindo a nossa dinâmica maluca no palco de revezamento e tudo mais, que é uma coisa muito sui generis, né? Que não tem outra banda que faz uma coisa parecida, e ao mesmo tempo cantando, a gente se divertindo demais juntos. Eu acho que isso deu para ver no telão, em todas as apresentações da gente. A gente estava rolando de rir, curtindo uns com os outros, vendo, brincando e sacudindo o outro, e brincando, dançando e tal, né? Então eu acho que isso ficou muito marcado, assim. Olha como eles estão realmente se divertindo juntos e curtindo, né? E essa foi uma verdade também. Legal. Tem uma coisa que o Otávio Juliano, que dirigiu o show, falou sobre você que eu achei muito importante, que ele falou uma das grandes contribuições que a atuação deu para o Paulo é essa rigidez do palco, você saber a marcação, você saber se posicionar, qual o melhor recurso cênico você vai usar em cada canção. Você sentiu isso? Senti, é uma coisa assim que eu fui... No momento em que eu vi que os câmeras estavam no palco comigo, os câmeras eles estavam junto com a banda, né, no palco. Eu comecei a chamar, a provocar os câmeras entendeu? E a chamar um cara para cá e para lá, puxar um pelo braço e inventar umas coisas e tal. E aí tudo que vai dando certo, você repete no outro dia, né? Aí descobre mais alguma coisa, aí vai assim, vai, até que quando chega um momento que você tem toda uma marcação, né, de música para música, porque você já fez descobertas ali que são legais, que funcionam, né? E mesmo cantando, né, no arranjo, breaks e brincadeiras musicalmente, né, que você brinca para fazer o público cantar, pedir dinâmica para a banda, para fazer um break, para o povo cantar e tal. Então essas coisas são assim que vai ficando rico a performance, né, a história do show, né? Eu acho que a vez que você veio gravar, né, a gente gravou junto aqui, foi muito legal. Foi. Eu falei pra você sobre o acústico, né, sobre o álbum acústico, que pra mim marcou minha vida, foi um dos álbuns que mais marcaram minha vida. E a importância dele para os projetos que eu produzi depois, né, comecei a produzir. Então, quando veio essa nova fase do sertanejo, né, mais pop, desses sertanejos com a galera mais jovem,
na minha cabeça, e o que eu comecei a querer fazer como base era tipo uma base de banda, um acústico dos Titãs e botar a voz dos caras, que era sertaneja, mas era moçada, era uma galera... Porque era o que eu gostava, tá né? aí porque deu tão certo. Então... Não pela parte que me toca. Então, mas é muito legal, né? Porque... Por você que fez dar certo. Mas é porque, assim... Mas é isso, realmente, se você encontrar o Michel e perguntar... Pô, como que a gente estava junto nessa... Né, bem junto nessa época, a gente é tudo adolescente para jovem ali... era isso, cara. Não, é uma base é um Titãs acústico com a voz sertaneja. Mas, cara, tem que ser isso, porque é isso que é legal. É isso que é legal pra gente ouvir, é isso que eu quero ouvir, é isso que eu acho que vai ser legal. E então é muito assim, aonde um álbum pode, né, onde chega, não é só ali, não é só esse sucesso, não é só pra vocês, não é uma coisa só de vocês, né? Sim. É uma coisa que faz parte da vida das pessoas também, que marcou e marca a vida das pessoas, né? Mas inspira e vai transformando em outras coisas, né? Isso é muito, muito interessante. Isso acho que é o que fica, né? Com certeza. E é muito legal ouvir você dizer isso, porque vem concretizar uma coisa, assim, de que tem um legado. Sim. Ali naquela coisa. Aquilo ficou e foi importante e continua ecoando. Né? As pessoas ouvem aquilo e tal, e de repente estão ouvindo aquilo, mas através das outras coisas. Exatamente. E assim vai, né? É muito, muito legal. E eu te falei, né? Muito legal poder falar isso pra você, né? Aquele dia aqui, poder falar isso pra você. Foi importante não só pra mim, mas pra uma geração inteira, né? Acho que mudou, a gente conseguiu mudar a sonoridade, abrindo a porta, né, de outros, né, trazendo outros segmentos. Acho que o sertanejo é legal porque ele se abre para outros segmentos, ele se abre para influências de outros estilos. Então, isso ajudou muito e modernizou, né? Modernizou. Sofisticou. Exatamente. Também. Né? E veio de vocês. Eba! Então, agora a gente estava falando antes do programa começar, que era um projeto que tinha tudo para dar errado. Eu estava com o Sérgio Afonso e o Sérgio Afonso falou que o André Midani, que é o grande André Midani, achava como é que uma banda punk vai fazer um show de banquinha e violão. E eu lembro que eu cheguei nas gravações, o cenário não estava pronto, o Paulo Junqueiro, que era o técnico de som, foi parar no hospital e só ganhou alta porque subornou o médico com 2 ingressos. Como é que era o espírito? Ainda bem que deixaram ele sair. Ainda bem que deixaram ele sair. Como é que estava o espírito dos Titãs daqueles dias? Olha, eu me lembro que nós fizemos uma entrevista para o jornal, se eu não me engano, é o Jornal do Almoço, uma coisa assim, e aí passou na televisão no dia do show, né? Eu acordei no hotel tal, e assisti o jornal e falei, tá todo mundo de preto, no escuro, não se vê ninguém. Eu preciso comprar uma roupa. O quê? Sim, eu preciso investir no meu figurino, porque não dá, tá todo mundo de preto, no escuro, sumiu. Não, vamos embora pro shopping. Cheguei no shopping, entrei na primeira loja que eu vi, comprei um terno branco, porque toda a ideia da capa era uma ideia de fazer uns 8 batutas, assim. Sim, uma coisa que o vale, assim. Mas com essa coisa de acústica e a foto também ser aquela foto típica de os caras estão olhando para um lado, para o outro, assim. Então eu levei isso como uma referência. Falei, vamos fazer uma foto assim para a capa do disco e tal. E aí o terno branco, eu falei, pô, pronto, é um negócio malandro, terno Sim. branco e tal. E assim aparece, né? Bom, só dá eu, né? Tá explicado aí a minha... Uma das minhas melhores recordações daquele show é que vocês tinham feito o show de lançamento do Cabeça de Dinossauro no Teatro Carlos Gomes. É verdade. E quebraram cadeiras, tocaram o terror. Foi tudo pro chão. E aí você, no meio da gravação do acústico, você parou e falou assim, você estava no Carlos Gomes, né? Eu falo isso, eu não lembrava. Eu vou ficar de olho, que vocês vão destruir cadeira. Não vai quebrar nada aqui hoje. Porque demorou 15 anos pra gente conseguir entrar num outro teatro. Os teatros não aceitavam a gente. Não, derrubaram tudo, quebraram todas as cadeiras, porque todo mundo subiu nas cadeiras e aí dançando.
E aí caía a fila inteira de cadeiras, né? Porque aquelas cadeiras juntas, né, grudado uma na outra, assim, ia tudo por... foi um desastre. Acabou o show, depois que o público saiu, a gente voltou no palco para ver a devastação que tinha acontecido. Quebraram tudo. Então. E aí foi bom, né? Titãs quebram tudo. Só que não foi ruim também, porque ninguém queria ser quebrado, mas... Os espaços ficaram meio... Não, peraí. Como assim, né? Quebrou-se alguma coisa, não? Na gravação do disco ao vivo? Do que você fez recentemente? Não, tá tudo certinho, não? Não, tudo certinho. Foi gravado no Blue Note, não foi? Foi gravado no Blue Note, Aqui em São Paulo. Então é bem gostoso, porque é bem intimista, né? Mas vem coroar o trabalho com a minha banda, que é muito querida, assim, a gente está há anos já tocando, então a gente desenvolveu arranjos especiais para músicas, por exemplo, para comida, a música Comida, ou Flores, por exemplo. Então são versões que a gente desenvolveu com a banda, né? Fora as músicas do trabalho solo. Então é muito legal, assim, ficou bem bacana a direção. E você gosta de estar no palco, gosta do ao vivo, né? Então é legal ter um disco ao vivo, né? É muito legal. Feito com calma. Eu estava com o Rafael Ramos, né? O produtor do disco. E aí tá a voz toda lá. A gente fez 2 sessões e a primeira sessão inteira. Eu não cantei nada mais, assim. Né? Então, é bem assim. Falei, pô, tá aí com toda a paixão... E sem nenhuma coisa grave para você ter que remendar, mas entendeu? foi bem fácil, levou só muitas décadas para isso acontecer, né? É isso. Você vai decantando até que a coisa fica... Não foi só aquela primeira sessão. Para fazer um diamante desse foram muitas décadas, exatamente. De muitas placas tectônicas aí. Pois é, um desses desafios foi você virar um band leader, né? Nos Titãs você dividia os vocais. No teu trabalho solo é só você e a banda atrás. Como é que é essa sensação de você olhar para o lado e falar, pô, cadê o Branco? Pô, cadê o Sérgio? Não, sou só eu vou para frente. Como é que foi isso? É bom, né? Porque você voa solo, é gostoso também. Então é uma outra experiência. Tanto que agora... ter um gostinho disso de novo aqui na excursão foi barato, assim, foi uma delícia, né? Mas o gostoso mesmo é poder estar cantando tudo, poder cantar as coisas diferentes, estar compondo, cantando as coisas que a gente compõe, né? E levando emoção para as pessoas, assim. Nesse show do Titãs, nessa tour, foi difícil escolher o repertório? Deu uma nostalgia das brigas assim ou não? Não, na hora de escolher... Você acredita que foi muito fácil? Foi, não teve aquela... Foi porque cada um ia cantar 5 músicas, mais ou menos. E aí que músicas essas? Os hits, né? As músicas, e principalmente a época que a gente foi buscar, foi a época que o Arnaldo ainda fazia parte da banda. Quase tudo daquele momento. Mas os hits para depois disso, a gente também incluiu no show. Falou, a gente não pode ficar de fora, né? Uma canção como Epitáfio, por exemplo, Sim. que são hits. Ou mesmo os sucessos do acústico, que são para depois que o Arnaldo já tinha saído, né? Que o Arnaldo ficou 10 anos. O acústico é a comemoração dos 15 anos. E o É Preciso né? Saber Viver também. É Preciso Saber Viver, que é depois disso ainda, Sim. né? Então, tudo isso a gente acabou incluindo também, ficou bem equilibrado, mas você vê, já tinha as cartas na mesa. Quem que vai cantar o quê? Como é que vai ser isso e tal? Dessa vez teve muitos telefonemas na madrugada, não? Já foi mais tranquilo? Eu acho que teve alguns, mas ninguém ligou para mim. A sua parte acho que já estava mais definida, acho que já estava mais resolvida. Né? Eu criei uns casos também. Todo mundo, né, cria. Uma das minhas prediletas, na verdade, faixas do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, é o de Sabotagem Está Aqui. Que é um belo soul, um funk soul. Que é homenagem ao Sabotagem, o rapper que te ensinou a ser o Anísio.
do invasor, né? O matador de aluguel do invasor. Como é que foi essa convivência e como é que é você absorver, por exemplo, todo aquele linguajar, aquele jeito de ser do Sabotagem para viver um outro personagem? Bom, foi uma coisa assim essencial, né? Esse encontro com o Sabota, assim. Foi um negócio que eu nunca tinha criado um personagem, desenvolver um personagem, né? E o Beto Brant, o diretor do Invasor, que foi quem me inventou como ator, né? Ele falou: eu tenho um amigo de infância que era cara desse Anísio. Ele assim, ele era isso, ele era aquilo. E aquelas coisas não me funcionavam para mim. Porque era um cara da cabeça dele que ele conheceu e que era um tipo folgadão, que não sei o quê. Mas eu não tinha como... E quando ele trouxe, foi o Beto que me apresentou o Sabotagem. Quando ele trouxe o Sabotagem... Eu falei, bom, aqui eu tenho a munição certa, que é como o personagem fala. Só essa maneira de falar já me transporta para um outro lugar, né? Mas eu tenho que ser diferente do Sabotagem. O Sabotagem é o cara mesmo, que é um cara da quebrada e que é um poeta, né? Que é um cara fantástico, um super artista e tal. O meu personagem não, ele é um assassino de aluguel. Ele é um cara horroroso, pior. Ele tem que ser péssimo, esse cara. Tem que ser antipático, né? As pessoas não podem torcer para mim, porque na primeira leitura de mesa que nós fizemos, a gente costuma ler o filme, todos os atores sentados, cada um lendo o seu personagem, e faz o filme inteiro só na leitura, né? As pessoas já estavam torcendo por mim, porque eu chegava e ficava zoando com aqueles dois facínoras que são realmente os vilões, né? Os empresários e tal, né? Então eu fiquei nesse dilema. Falei, eu não posso deixar que esse personagem fique um herói. Ele tem que ser terrível, horroroso, tem que ser barra pesada e tal. E o Sabota, ele é um gênio, né? E ele faz o papel dele mesmo, né? Então foi muito legal e a experiência foi sensacional de estar com o Sabotagem também, escrevendo e criando, por exemplo, 4, 5 opções para cada linha minha, para cada fala. E de tanto que ele tinha um manancial, que é coisa mesmo de poeta, né? De você ouvir, de ter um ouvido apurado para ouvir na rua as pessoas falam, expressões e tudo mais. Aquilo tudo ele guarda, que aquilo é um material para ele colocar na obra dele, né? Então, quando a gente sentou, ele abriu esse manancial absurdo. Caixa de ferramenta, né? Total, a caixa de ferramentas dele, da poesia dele, né? Então, primeiro foi revelador. Eu falei, esse cara é um gênio, né? E aí a gente se deu super bem, porque a gente estava tendo uma experiência no set de filmagem, que era um lugar totalmente desconhecido para a gente, né? E a primeira experiência dos dois. Então a gente se grudou, porque tinha uma música em comum e tal, então a gente ficou para cima e para baixo, a gente se divertia pra caramba. Tinha que dar bronca, porque senão a gente... Eu conversei inclusive com o Beto Brant e ele me contou uma coisa que eu fiquei muito impressionado, que ele falou assim, às vezes o Paulo vinha direto dos shows que ele fazia, e em 5 minutos ele virava o Anísio, assim. É muito difícil. Para você foi tranquila essa passagem do Paulo pro Anísio em 5 minutos, 10 minutos? Pois é, uma coisa que eu acho que eu não realizo muito, né? E quando a gente está nessa maratona de shows, acontece muito esse tipo de coisa, né? Você chega, você emenda uma você coisa só vai, na né? Você despenca no próximo compromisso, vindo virado de ônibus do interior, não sei como e tal. E então não era diferente, era uma coisa que eu já tinha 40 anos de experiência. Isso eu tinha experiência. O que eu não sabia era justamente virar o Anísio. De qualquer forma, estava dando certo. E era assim, 15 minutos antes da gente entrar em cena, a gente mudava as falas todas, né? Com Sabotagem. Então, era muito doido. Aí eu tinha 10 minutos para decorar aquilo.
E eram coisas absurdas, né? Porque era uma outra língua também, maravilhoso, tal. E curti o espanto do Marco Rica e do Alexandre Borges, né? Porque eles só tinham o roteiro original, eles não sabiam o que eu ia falar. Quando eu entrava e despejava aquilo que eu tinha bolado junto com o Sabotagem, eles ficavam assim, mas o que ele está falando? Mas quem que é esse cara? Eles estão o filme inteiro, eles estão falando isso. É um espanto legítimo. O que ele falou? É legítimo, ajudou muito também. Que eles estão espantados, eles não entenderam nada do que eu falei. De próximo lançamento seu como cantor, é seu trabalho solo ao vivo? Isso, Você já tem data? Ao vivo, Paulo Miklos ao vivo, e esse disco gravado no Blue Note, e vai ser em março. Começa no começo de março e até o final de abril. Depois eu te passo as datas. E aí sai em tour com esse show que você já formado já é o show do DVD. Sim. Já com todas as músicas. E paralelamente, com o lançamento do filme do Adoniran Barbosa, um show de Adoniran Barbosa cantando as músicas legal. Do Adoniran. Fantástico. Isso é muito legal. E eu estou super animado com isso. Que legal. E vamos ver como é que a gente faz, de repente, fazer programas dobradinha, filme e show. Tem um dos meninos do Quinteto em Branco e Preto, né? O Everson, que hoje está no Demônios da Garoa. Sim, o Everson, ele vai ser o nosso diretor musical. Ah, fantástico. Não podia ser outro, né? Gente, chegamos ao final do nosso Sonoros. Eu queria muito agradecer inicialmente meu amigo Dudu Borges. Obrigado, Sérgio. Acertei agora, né? Muito. Ah, então tá, já. Mas principalmente ao grande Paulo Miklos. Mais uma vez, o meu titã favorito. Acertamos o convidado, né? Ele não cola, ele fica tentando falar isso. É que são muitos titãs, né? 19.554 titãs diferentes, ele me escolheu. No que eu fico muito grato. Não deixe de assistir Saudosa Maloca, 21 de março nos cinemas. Não deixe de assistir Paulo Miklos, que vai estar na sua cidade logo, logo. E muito, muito obrigado e até a próxima semana.